Olá, tudo bem com vocês? Bom, como você já sabe muito bem, eu sou o Nilson Novaes, professor do Instituto Federal de Rondônia, do campus de Paraná, e você é muito bem-vindo para mais essa aula de Química. Muito bem, turma, vamos então continuar os nossos estudos sobre os compostos inorgânicos e o tema da aula de hoje é o estudo dos sais. Muito bem. Nós já falamos sobre os ácidos, já falamos sobre as bases, agora nós vamos conversar sobre os sais. Vamos começar entendendo o que é um sal, depois eu vou te mostrar as regras de nomenclatura dos sais e vamos finalizar entendendo a solubilidade dos sais em água, ok? Muito bem. Bom, o que é um sal? Vamos entender aqui. Sal é todo composto iônico, ou predominantemente iônico, que apresenta em sua estrutura um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Ou seja, turminha, o que é um sal? Sal é um composto formado por ligação iônica que vai apresentar um cátion, ou seja, uma parte positiva diferente de H+, e uma parte negativa diferente de OH-, que seria o ânion. Bom, vamos lembrar rapidinho lá. No ácido, a parte positiva, o cátion, era o H+. Nas bases, a parte negativa era o OH-, a hidroxila, ok? E aqui no sal, ele vai apresentar um cátion que não é o H+, um ânion que não é o OH-, então vamos verificar aqui através de um exemplo. Eu tenho aqui o NaCl, com certeza você já deve ter visto essa fórmula em algum lugar aí, sabe muito bem que essa fórmula é a fórmula do sal de cozinha, né? Que é chamado de cloreto de sódio, e daqui a pouquinho a gente vai entender de onde é que vem esse nome, cloreto de sódio. E você está vendo aqui o seguinte, NaCl, eu separei aqui os íons em Na+, e Cl-. Bom, como é que eu sei que são esses íons aqui que dão origem a esse sal? Bom, primeiro, eu tenho aqui o metal, que é um metal alcalino, da família 1, então, ele tem carga positiva mais 1. Para balancear essa carga, o meu Cl tem que ser menos 1. Então, por isso, Na+, e Cl-. E aí eu quero que você entenda o seguinte. O meu cátion, que é o Na+, ele é diferente de H+. Então, cátion, o Na+, diferente de H+. E o ânion, que é o Cl-, é diferente de OH-. Então, essa condição aqui é suficiente para eu dizer que eu tenho um sal. Belezinha? Vamos para outro exemplo. Eu tenho aqui agora o CaNO3,2. Então, lá da ligação iônica, eu vou fazer aqui a desinversão das cargas. Então, vem o 2 para cá. Um que está aqui subjetivo no cálcio vem aqui para o grupo NO3. Lembrando que sempre, primeiramente aqui na fórmula iônica, primeiro vem o cátion, depois o ânion. Então, por isso aqui Ca2+, o 2 voltou aqui para o cálcio. E o 1 voltou aqui para o grupo NO3. Então, por isso, Ca2+, NO3-. Então, eu quero que você de novo perceba. A parte positiva aqui, o meu cátion, é diferente de H+. A minha parte negativa, que é o NO3, o grupo NO3-, é o ânion, é diferente de OH-. Novamente, condição suficiente para eu dizer que eu tenho um sal. Belezinha? Bom, vamos prosseguir então agora verificando a nomenclatura dos sais. Bom, a regra geral é bem simples. Nome do ânion, nome do cátion. Bom, no caso do cátion, geralmente são cátions metálicos, então vai ser idêntico ao nome do metal. Então eu não preciso me preocupar com o nome do cátion. O que dá um pouquinho de dificuldade é o nome do ânion. Por quê? O nome do ânion deriva do ácido de origem. Então, para eu encontrar o nome do ânion, eu preciso saber qual foi o ácido que deu origem a esse ânion, e o nome do ácido é que vai me ajudar, que vai derivar o nome do ânion, ok? Então, presta atenção comigo aqui. Se o ácido de origem termina em oso, o seu ânion correspondente vai terminar em ito. Se o ácido de origem termina em ico, o ânion correspondente termina em ato. Se o ácido termina em hídrico, o meu ânion correspondente terminará em eto. Para você não se esquecer dessa regrinha, eu vou te mostrar um macetezinho aqui bem legal. A gente brinca assim, mosquito teimoso, te bato, te pico, te meto no vidrico.
E aí, tá aí o mosquito no vidrinho, ok? Então vamos ver na prática como é que funciona isso daí. Então olha aqui. Primeiro exemplo aqui, NaCl, e aí eu vou então focar na parte negativa, no caso Cl-. Você perceba que aqui, ó, Cl-, então a carga negativa aqui, ó, menos 1, me indica que ele perdeu um H+. Então a quantidade de cargas negativas aqui me diz exatamente quantos H+ foram perdidos. Então, para me encontrar o ácido de origem, presta atenção nessa dica aqui que ela é fantástica. Basta eu verificar aqui, se a carga é menos 1, então basta eu adicionar um hidrogênio aqui que eu encontro o meu ácido de origem. Se a carga fosse menos 2, seriam 2 hidrogênios, menos 3, 3 hidrogênios e assim por diante. Bom, eu tenho aqui um hidrácido, né, um ácido não oxigenado, cujo nome é ácido clorídrico. Atenção, terminação hídrico, lá da nossa regrinha, hídrico troca para eto. Então, eu teria aqui o ânion cloreto. Então, seguindo a regra geral, ficaríamos então com cloreto. Cloreto de quem? De sódio. Então, tá aí o nome, cloreto de sódio. É daí que vem esse nome do sal de cozinha, né? O cloreto de sódio. Bom, vamos ver um segundo exemplo aqui. CaCO3. Para descobrir as cargas aqui, é muito simples. Eu estou vendo aqui que o meu cálcio ele é da família 2 da tabela periódica, então ele tem carga mais 2. Esse grupo aqui, para balancear, teria que ser menos 2. Então, por isso, Ca2+, CO3 2-. A quantidade de cargas negativas me mostram quantos hidrogênios foram perdidos. Então, basta adicionar 2 hidrogênios, eu encontro o meu ácido de origem. Nesse caso aqui é um oxiácido padrão, é o ácido carbônico. Ico, lá da nossa regrinha, troca para átomo. Então, isso aqui vai ser o carbonato. Carbonato de quem? Carbonato de cálcio. Tá aí. Belezinha? Muito bem. Vamos prosseguir com mais exemplos. Agora eu tenho aqui um exemplo 3, Na2SO3. De novo aqui, separei em Na+, e SO3 2-. Bom, atenção aqui, ó, é um sal oxigenado. Eu sei que o sódio tem carga mais 1. Aqui, então, é muito simples a gente verificar as cargas. Ó. Se o sódio é da família 1, tem carga mais 1 vezes 2 daria mais 2. Então, eu teria aqui mais 2 para balancear o meu composto. Todo esse grupo SO3 aqui, ó, tem que ser menos 2. Tá? Então, por isso que eu estou colocando aqui essas cargas. Mas o que eu quero mostrar para você é o seguinte. Se aqui eu tenho menos 2, significa o quê? Significa que eu perdi 2 hidrogênios. Então, voltando aqui 2 hidrogênios, eu encontro o meu ácido de origem, ácido sulfuroso oso, lá da nossa regrinha, eu troco para ito. Então, ânion sulfito. Então, sulfito de quem? Sulfito de sódio. Belezinha? Então, tá aí, sulfito de sódio. Ok. Vamos para o exemplo número 4 agora. Eu tenho aqui um sal, novamente um sal oxigenado. Tem parêntese aqui. Então, eu vou desinverter as cargas. Ba2+, e o PO4 vai ficar aqui 3-. Ah, daria para aplicar isso no exemplo 3 também? Sim, quando um sal oxigenado não tem parêntese, você pode imaginar o seguinte, ó, pode imaginar que tudo isso aqui, ó, seja 1. Então, 1 vinha para cá e o 2 volta para lá. Também dá certo, ok? Então, aqui, ó, Ba2+, vem o 2 para cá e o 3 vem aqui para o PO4, então PO4 3-. Perceba que agora são 3 cargas negativas, então eu vou adicionar 3 hidrogênios, acho o meu ácido de origem, também um oxiácido padrão, ácido fosfórico, Ico troca para ato. Então, esse aqui é o ânion fosfato. Ficaria fosforato, a gente faz uma contração para ficar fosfato, ok? Então, fosfato de quem? Esse aqui, o Ba é o bário, então fosfato de bário, ok? Bom, eu preciso chamar a sua atenção para um detalhe aqui. Você bem se lembra que nós, quando estudamos as bases, eu disse para você que haviam metais que apresentavam cargas variáveis. Então, se o metal apresentar carga variável, nós devemos indicar essa carga ao final do nome em algarismos romanos.
ok? E aqui eu estou trazendo a tabelinha de volta para você lembrar quais são os metais que têm cargas variáveis, né? Os principais metais com cargas variáveis. Muito bem. Então, olha só o exemplo aqui. Eu tenho Fe2SO4, vou fazer aqui a desinversão das cargas para eu encontrar os ânions que deram origem a esse ácido. Então, ficamos aqui com Fe3+, SO4 2-. São 2-, então são 2 hidrogênios para eu encontrar o ácido de origem, H2SO4. Esse aqui é o ácido sulfúrico, Ico troca para ato. Lembrar? Mosquito teimoso, te bato, te pico, te meto no vidrico. Te bato, te pico, então Ico troca para ato. Eu tenho um ânion sulfato. Sulfato de quem? Sulfato de ferro. Agora atenção, o ferro ele tem carga variável. Ferro, cobalto, níquel, cromo podem variar suas cargas em +2 ou +3. Nesse caso aqui, você observa que eu tenho ferro 3. Então, sulfato de ferro 3. Ok? Bom, não posso deixar de lembrar a você que nós temos aquela regrinha do Ico e do oso, né? Lembrando aqui, ó, Ico, terminação Ico para as maiores cargas, terminação oso para as menores cargas. No caso, ferro 3, o 3 é a maior carga que o ferro pode assumir, então eu também poderia chamar esse sal aqui de sulfato férrico, tá? Também ficaria correto. Se fosse o ferro 2, seria sulfato ferroso. Eu, particularmente, prefiro colocar aqui em algarismos romanos, eu acho que é bem mais fácil e bem mais funcional. Belezinha? Muito bem. Muito bem, turma. Falamos então da nomenclatura dos sais e agora eu quero mostrar para você aqui uma tabelinha com os principais ânions. Se você se familiarizar com esses ânions aqui, você pode ganhar tempo na hora de formular um sal ou de dar o nome para um sal. Então, ó, os principais ânions não oxigenados: fluoreto, cloreto, brometo, iodeto, sulfeto e cianeto. Principais ânions oxigenados: nitrato, nitrito, clorato, sulfato, sulfito, carbonato e fosfato. Bom, o que eu digo para você que é bem tranquilo quando você se familiariza com esses ânions, quando você memoriza a fórmula e associa com o nome. Olha só, imagina que eu queira dar o nome desse sal aqui. Você percebe que nós temos aqui o grupo NO3, grupo NO3- é o nitrato, então eu já sei que esse cara aqui é o nitrato de sódio. Então fica bem mais tranquilo ao invés de ter que fazer toda aquela análise. Exemplo 2, agora eu quero fazer o contrário. Eu tenho um nome, quero achar a fórmula. Então, cálcio. Cálcio é da família 2. Então, a carga é fixa em +2. O fosfato está aqui, ó. É o PO4 3-. Então, conhecendo a fórmula, olha só como é mais fácil. Agora, eu estou vendo aqui que as cargas não se anulam. Basta inverter essas cargas aqui, ó, que eu chego novamente no meu composto, que é o Ca3PO4,2. Belezinha, turma? Tranquilinho aí? Então, esse é o momento print na tela, tá? Então, se você é meu aluno, claro, esse material vai ficar disponível para você na plataforma. Se você não é meu aluno, printa a tela aí, que com certeza vai ser bem útil para você essa tabelinha com os principais ânions. Belezinha? Já printou? Então, vamos nós. Bom, para finalizar a aula de hoje, então, vamos conversar um pouquinho sobre a solubilidade dos sais. E aí é bem tranquilo. Eu vou te mostrar duas tabelinhas. Primeiro, a tabela dos sais solúveis. Perceba que os sais solúveis são os nitratos, cloretos, brometos, iodetos e os sulfatos. Só que nós temos algumas exceções. No caso do nitrato, não há nenhuma exceção. Todo e qualquer nitrato é solúvel. Para cloretos, brometos e iodetos, eles são na maioria solúveis, porém se combinados com chumbo, mercúrio, prata ou cobre, eles saem dessa regra geral e passam de solúveis a insolúveis. O mesmo aqui acontece para os sulfatos. Os sulfatos são na sua maioria solúveis, porém, quando combinados com chumbo, cálcio, bário ou estrôncio, isso aí já formam sais insolúveis, ok? Então vamos aqui a dois exemplos. Bom, eu tenho aqui o KNO3, você observa aqui que eu tenho nitrato, todo e qualquer nitrato é solúvel, então eu posso falar que esse sal aqui é solúvel. Agora, olha o exemplo 2, CaSO4 é um sulfato. Então, toda vez que eu tenho sulfato, só que está combinado com
Cálcio, se está combinado com cálcio, caiu na exceção. Se caiu na exceção, passa de solúvel para insolúvel. Ok? Bom, eu disse para você que são duas tabelas. Então agora a tabela dos sais insolúveis. Carbonatos, fosfatos e sulfetos são sais insolúveis. Exceto quando, no caso dos carbonatos e fosfatos, exceto quando combinados com metais da família 1A ou íon amônio. Já os sulfetos, exceto quando combinados com metais da família 1, família 2 e também o íon amônio. Então vamos lá, exemplo 3. Aqui eu tenho um sal que é o fosfato de ferro 2 e você observa o seguinte: os fosfatos são na sua maioria insolúveis. Porém, eu tenho aqui um fosfato combinado com ferro. Ferro não é da família 1, ferro não é o NH4+, então fica dentro da regra geral. Então, realmente aqui eu tenho um sal insolúvel. Agora, olha o exemplo 4. Eu tenho também aqui um fosfato, mas está combinado com o lítio. O lítio é um metal da família 1 da tabela periódica. Se o lítio é um metal da família 1 da tabela periódica, então cai na exceção de sal insolúvel, passamos a ter agora um sal solúvel. Ok? Então, esse é o momento print na tela 2. De novo, se você é meu aluno, o material será disponível para você lá na plataforma, será disponibilizado lá na plataforma. Se você não é meu aluno, agora esse é o momento print na tela número 2. Printou a tela, então vamos prosseguir e ver esse negócio todo na prática. Bom, seguinte, antes da gente fazer um exercíciozinho de aplicação, eu vou dar duas dicas para vocês. Todo sal de metal alcalino, ele será um sal solúvel. Então, todo sal que você verificar que tem um metal da família 1, ele será um sal solúvel. Se porventura aparecer algum sal desses que eu não te falei aqui, né, com um ânion que não apareceu aqui, você pode considerá-lo insolúvel. Ok? Muito bem. Então, todo sal de metal alcalino é solúvel em água. Os demais sais, cujos ânions não aparecem nas tabelas, são na sua maioria insolúveis em água. Bom, então vamos ver agora um exercíciozinho de aplicação. Complete a tabela a seguir com os dados corretos. Então, eu tenho aqui, ó, número 1, número 2, número 3. Na linha 1, perceba que eu quero, então, o nome do sal. Ele só me deu a fórmula e também estou perguntando aqui a solubilidade, para dizer se ele é solúvel ou insolúvel. Na linha número 2, eu já dei o nome do sal, quero a fórmula e também já dei a solubilidade. Na linha número 3, eu estou falando para você aqui o nome do sal, quero a fórmula e quero a solubilidade. Então, vamos começar aqui a resolver esse exercício. Bom, na primeira linha, eu observo que eu tenho então a fórmula aqui, NaClO. Fazendo aqui a separação dos íons, eu sei que o Na, o sódio é da família 1, então ele tem carga mais 1. Para balancear, o Cl tem que ser menos 1. Bom, se o Cl é menos 1, significa que ele veio do HClO, um ácido oxigenado, né? Um ácido oxigenado não padrão, cujo nome é ácido hipocloroso. Se você não se lembra dessas regrinhas lá da nomenclatura de ácidos, é importante rever a aula, tá? Depois que você terminar essa aula aqui. Então vamos lá. Ácido hipocloroso. Beleza. Se aqui a terminação do ácido é oso, então o meu ânion será o quê? Hipoclorito. Hipoclorito de quem? De sódio. Então, nome do sal aqui, hipoclorito de sódio. Muito bem. Já completamos aí a primeira interrogação. Perceba que eu tenho um sal que é formado com metal da família 1. Se é um sal formado com metal da família 1, eu posso colocar aqui que ele é um sal solúvel. E, então, já respondemos aqui também a solubilidade do NaClO. Sulfato de cobre 2. Então, vamos lá, pessoal. Sulfato. Ato, vou fazer um rascunhozinho aqui, ó. Ato
significa que veio de um ácido com ICO. Então, se é sulfato, ele veio do ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico é o H2SO4. Perdendo os hidrogênios aqui, vai subir duas cargas negativas, então o sulfato é o SO4 2-. Aqui cobre 2, então nós teríamos aqui um Cu2+, e o sulfato que é o SO4 2-. Então, as cargas se anulam, posso cancelar essas cargas, e aí a fórmula desse sal é CuSO4. Prontinho. Muito bem. Agora vamos ao fosfato de zinco. Novamente, ato veio de um ácido com terminação ico, veio do ácido fosfórico. Vou fazer meu rascunhozinho aqui de novo. O ácido fosfórico é o H3PO4. Vai perder esses 3 hidrogênios e vai se transformar aqui no PO4 3-. PO4 3- com o zinco. Atenção, o zinco tem carga fixa. O zinco tem carga fixa em mais 2. Então, zinco 2+, com o meu fosfato, que é o PO4 3-. Atenção aqui, as cargas não se anulam, como no meu exemplo anterior. Então, eu vou inverter essas cargas. Quando eu inverto as cargas, jogo fora o sinal. Então, ficamos aqui com Zn3, PO4, 2. Agora, cuidado, turminha. O 2 está indo para todo o grupo PO4. Então, eu preciso fazer o quê? Jogar um parêntese aqui. E aí, eu desço 2 para dizer que esse 2 é referente a todo o grupo fosfato. Ok? Muito bem. Bom, vamos verificar a solubilidade desse sal aqui. Eu tenho um fosfato. Os fosfatos, na sua maioria, são insolúveis. Se tiver combinado com um metal da família 1, ele torna-se solúvel. Não é o caso aqui, então seguimos a regra geral. Então, eu tenho aqui um sal que é insolúvel. Aí. Bom, então completando essa tabela, nós vamos ter esses dados aqui. Ó. Então, nome do primeiro sal é hipoclorito de sódio, ele é um sal solúvel. Sulfato de cobre tem fórmula CuSO4, fosfato de zinco Zn3PO4, 2 é a sua fórmula, e ele é um sal insolúvel. Então ficamos desse jeito aqui. Hipoclorito de sódio é um sal solúvel, sulfato de cobre CuSO4, fosfato de zinco Zn3PO4, 2, sendo um sal insolúvel. Belezinha, turma? Muito bem. Bom, chegamos então ao final da nossa aula. Eu espero que você tenha compreendido. Se for necessário, volte e assista mais vezes. Lembre-se, tem muitos vídeos aí sobre esse assunto, você também pode pesquisar um pouco mais. Permanecendo as dúvidas, por favor, entre em contato comigo, que eu teria o maior carinho em te responder, ok? Se você gostou dessa aula, deixa o seu likezinho aí para eu saber que você está gostando. Se você porventura não gostou de alguma coisa, deixa nos comentários que eu também leio com o maior carinho e sempre quero melhorar mais e mais para vocês. Belezinha? Um grande abraço a todos vocês, até a próxima aula e valeu!